Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que seja um dia maravilhoso, um dia de bênção. Sim. E com muito favor, onde você for, tudo que fizer, que você tenha todo o favor que precisa. Confie em Deus, não tema nada. E o que você não tem, peça a Deus. Senhor, salva-me. Quem disse isso? Pedro. Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem por outro lado. Eles encontraram uma tempestade e estavam com muito medo. Jesus, alta madrugada, foi ajudá-los andando por sobre as águas. O medo é criativo, eles confundiram o Senhor com fantasma. Até o que eles sabiam que não existia, eles começaram a enxergar. E aí o Senhor gritou: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Isso não é maravilhoso? E aí Pedro, 12 homens num barco. E Pedro disse: se é o Senhor, me manda ir ao teu encontro. E o Senhor, gosto disso, venha! Isso é maravilhoso. Ah, como eu gosto. Eu amo essa escritura. Porque Pedro teve essa iniciativa. Ele deu esse passo de fé. Ele desejou viver aquilo. Que coragem! Estava ali, à disposição de todos. E ele teve essa atitude de fé, deu esse passo de fé, né? Uma iniciativa de fé, ele se arriscou na fé, confiando na palavra do Senhor. Porque ele disse: venha. O Senhor sempre vai nos impulsionar a enfrentamentos maiores, a nos arriscar na fé. Ele ama isso. Ver um povo que confia nele, que por confiar nele, faz coisas assim que ninguém está fazendo. Isso para mim é muito forte. E ele saiu. E ele começou a andar sobre as águas. Mas olha o que acontece. Aqui está o problema. Ele começou a se distrair. Começou a olhar para o vento, para as ondas, para tudo. E a distração faz isso. Se você começar a olhar para os lados, para trás, para problemas, você vai ter problema. Aí você vai ter um problema. Porque você vai perder as forças, porque você vai afundar. E foi o que aconteceu, ele afundou. E quando ele afundou, ele cortou aquele processo sobrenatural. Ele estava vivendo o sobrenatural. Um negócio que ninguém nunca tinha vivido. Ele estava vivendo um negócio único. E ele gritou: salva-me. Salva-me. Agora, eu não creio que Pedro pediu salva-me, gritou salva-me, socorre-me, ajuda-me, porque ele estava com medo de se afogar. Pedro sabia nadar, era pescador, conhecia aquele mar muito bem,
já tinha enfrentado outras tempestades. Então, que salva-me é esse? Me salva do quê? Me salva. Me salva, Senhor, de ter começado na fé e ter vivido já tanto e agora terminar assim, afundar e ficar por isso mesmo. Me ajuda, Senhor, a terminar o que eu comecei. Me ajuda, Senhor, a continuar dando os passos de fé. Me ajuda, Senhor, a continuar vivendo o sobrenatural. Senhor, me dá o que eu não tenho. Se eu tive fé para começar, me ajuda a ter fé, coragem para continuar, para ir até o fim, para terminar. Eu não quero terminar assim. Depois de ter vivido algo tão grande, agora afundei. Porque isso é muito forte. Depois de ter vivido algo tão grande, afundar e ficar assim, por isso mesmo? Não. Salva-me. Ei! Talvez você até teve coragem de fazer algo que ninguém estava fazendo. Teve coragem de sair do barco, teve a fé para sair do barco, viveu o sobrenatural, mas aí se distraiu, foi olhar para onde não devia e afundou. Chegou a hora de você gritar: salva-me! Eu não quero terminar assim. Depois de ter vivido o sobrenatural. Eu não quero que esse seja o meu fim. Não. Eu tive fé para começar. Me salva. Dá o que eu não tenho. Me ajuda naquilo que eu não tenho. Me capacita. Me ajuda a crescer na fé. Me ajuda a terminar o que eu comecei. Eu quero fé para terminar o que eu comecei. Eu quero fé para me levantar e continuar vivendo o sobrenatural. Salva-me. E o Senhor imediatamente o pegou. E a Bíblia fala que eles voltaram para o barco. E aí a tempestade acalmou. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o Senhor está falando com você. Chegou o momento de você tomar uma decisão. Que você não vai terminar assim. Após ter dado passos de fé. Agora se distrai e afunda. Você vai pedir socorro. Eu quero a ajuda do Senhor para terminar o que eu comecei. O que eu não tenho, o Senhor tem, então me ajuda. O Senhor quer isso. Isso é maravilhoso. Quando a notícia chegou para Neemias de como estava Jerusalém, aquilo o impactou. E ele entrou num processo de oração e jejum que durou 4 meses, porque aquilo mexeu com ele. E aquela notícia de como estava Jerusalém mudou a vida do Neemias. Porque ali ele foi sendo tocado. E ele descobriu qual era o propósito da vida dele, por que ele tinha nascido. A mudança da vida dele estava naquelas ruínas, naquele monte de entulho. Tinha um monte de gente lá, passando todo dia e vendo aquela situação.
mas não fazia nada. E ele, num lugar confortável, bonito, do lado do rei, foi impactado e entendeu. Peraí. Não. O Senhor me colocou aqui com o rei para um propósito maior. O propósito da minha vida não é estar com o rei. Não. Estar com o rei é para eu ser favorecido para o propósito da minha vida. Porque o rei o favoreceu para ele ir e restaurar aquelas muralhas. Então isso é muito forte, a vida dele mudou, se tornou o governador da Judéia. Mudou a história da nação. E muda a nossa vida até hoje, porque a fé dele nos impacta. E onde estava a virada dele? Naqueles entulhos. E ele enxergou. Davi não fazia parte do exército de Israel. Os 3 irmãos dele, sim. E ele só foi levar suprimento para esses irmãos. Uns queijos, umas coisas. E ele descobriu ali a virada. Algo que ia mudar o rumo da vida dele para sempre. O problema que todo mundo temia, que todo mundo fugia, o problema que estava deixando todo mundo assim, surpreso, todo mundo. Você vê que, para mim isso é forte, porque Davi já estava impressionado com Deus. E aquele povo, ao invés de estar, Saul, com aqueles soldados, ao invés deles estarem impressionados com Deus, estavam impressionados com o gigante. Porque tem gente que é assim. Ao invés de impressionar com Deus, o Deus incomparável, que eu li esses dias, aqui, ó. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Ao invés dessas pessoas estarem deslumbradas com Deus, impressionadas com Deus, elas estavam impressionadas com o inimigo, com o tamanho do gigante, com o tamanho do problema. Aí está o problema. Quando Pedro olhou para Jesus, a tempestade desapareceu. Né? Quer dizer, ela estava lá, mas ela não tinha o peso. Quando ela passou a ter peso, ele afundou. Você vê? Quando passou a ter peso, ele afundou. O Saul nunca se recuperou de não ter enfrentado o Golias. Ali estava o grito do gigante. Por 40 dias, 2 vezes por dia, aquele gigante gritou. E aquilo tinha que ter mexido com ele. Mas só o intimidou mais. O fez acovardar. E depois ele não lidou bem. Porque aquilo deve ter ecoado dentro dele. Dê-me um homem. E ele pediu um homem está escrito lá, né? Dentro do exército de Israel. Davi nem era do exército. Ele estava confrontando e ameaçando o exército. Davi nem era. Quer dizer, ele podia dizer, o problema não é meu. Nem faz parte de si. Mas quando ele chegou, que ele ouviu o grito do gigante, aquilo mexeu com ele. E ele, que já era uma pessoa impressionada com Deus, não se impressionou com o tamanho do gigante.
Ele que já tinha visto Deus ser com ele, lá no pasto, enfrentando o leão, o urso, não se impressionou, mas se incomodou. E disse: quem é esse incircunciso filisteu para falar desse jeito? Que ele pensa que é? Nossa, mas olha o tamanho dele, todo mundo se escondendo, olha aí. E ele chega para Saul e fala: ninguém tem que ficar com medo dele. O teu servo vai lutar com ele. Ai, como isso é lindo. Saul fala: não, você não pode ser um menino. Ele é guerreiro desde a infância, foi treinado desde a infância. Ele disse: eu posso? O Senhor tem sido comigo lá naquele pasto? Isso não é lindo? Ele enxergou o que ninguém estava enxergando. E a virada, a mudança da vida dele, aquilo que ia transformá-lo num herói nacional, estava onde? Naquele campo de batalha. Aqueles gigantes foi uma bênção. Aquelas muralhas na vida de Neemias foi uma bênção. Aquelas ruínas, né? Aquilo foi uma bênção. Essa tempestade, essa oportunidade que Pedro teve, todos os outros tiveram, mas só ele teve a coragem, foi uma bênção. Porque em momentos assim, nós podemos encontrar o propósito da nossa vida. Em momentos assim, nós podemos viver viradas. Quando nós estamos impressionados com Deus e não com problemas. E nós vamos lá e fazemos o que ninguém está fazendo. Porque aí está o segredo. É fazer o que ninguém quer fazer. É pegar o que todo mundo enxerga como entulho. Você enxerga como propósito da vida. Enxerga como uma máquina de matar o Golias. Você enxerga como a virada da sua vida. Todo mundo está enxergando a tempestade, morte, desespero. E Pedro enxergou a oportunidade dele viver o sobrenatural. Viver um negócio que ninguém nunca tinha vivido. Deus quer que você entenda isso. Você precisa viver impressionado com Ele. Porque Ele é incomparável. Ele é o soberano que vem com poder. Ele governa. E Ele traz a recompensa para aqueles que confiam nele, que dependem dele, que não se intimidam diante de nada. Levante-se, em nome de Jesus. E se você teve fé para começar, e agora alguma coisa te levou a afundar, grita: salva-me! Me ajuda a terminar o que eu comecei! Eu não aceito terminar assim. Eu vou continuar andando em lugares que ninguém teve coragem de andar. Eu vou andar por sobre as águas. Eu vou continuar enfrentando problemas gigantes que ninguém quer enfrentar. Eu vou continuar enfrentando desafios e levantando muros que ninguém quer levantar. Eu vou me levantar. E eu vou continuar vivendo o sobrenatural. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Vamos, fala com Deus. Porque Ele quer te ajudar. E Ele quer que você seja despertado. Ele nos dá um espírito de coragem, não de covardia. E Ele não quer que você termine aí, no fundo desse mar, nesse chão, sei lá. Senhor, salva-me de ter fé para começar algo e nunca ter para terminar, porque me envolvi com bobagens e afundei, e caí, e parei. Não, eu vou continuar vivendo o sobrenatural. Eu vou continuar fazendo
o que muitos têm medo de fazer, enfrentando o que muitos têm medo de enfrentar. Eu vou abraçar projetos que ninguém quer, ninguém está enxergando, ninguém enxergou naquele monte de entulho o propósito da vida ou algo grandioso, mas Neemias enxergou. E ele lançou a fé dele naquilo. E em 52 dias tudo estava pronto. E Davi, todo mundo fugia do gigante, ele correu para o gigante. Para de correr de coisas que todo mundo está correndo. Você não é mais um. Você corre para o problema e você enfrenta e você não se entrega. Porque você tem um Deus grande, que é maior do que qualquer problema, e você sabe que você pode enfrentar, e você sabe que você pode vencer, porque Deus vai na frente, nos acompanha e luta as nossas guerras. Você sabe que você pode sair do barco. Porque se você tem uma palavra do Senhor, venha. Talvez Ele já disse, venha. Vamos, levanta. O Senhor vem com poder, Ele te dá poder para sair do barco. Ele te dá poder para se levantar mesmo depois de ter afundado e voltar para o barco e continuar vivendo o sobrenatural. Ele te dá poder, Ele te dá graça, Ele te ajuda a caminhar, Ele te ajuda. E Pedro gritou, salva-me! De depois, após ter vivido algo tão grande, terminar assim. Afundei. Não. Eu quero terminar. Eu quero continuar. Vivendo o sobrenatural, enfrentando. Eu quero continuar dando os passos de fé. Eu quero continuar experimentando coisas grandiosas por ter tido a fé, por ter crido que era possível, por ter crido na palavra. Não, eu não vou ficar lá achando que o lugar seguro é o barco. O lugar seguro é onde o Senhor me mandou estar. Se Ele disse, venha, eu vou. E sabe o que é maravilhoso para mim? O Neemias, ele foi tocado profundamente, ele foi. Ninguém chamou ele para ir lá. Foi o toque de Deus que ele entendeu. Que era o que Deus tinha com ele. A mesma coisa. Davi nem era do exército. Davi, quer dizer, não é problema meu. Mas ele enxergou aquilo, Deus o tocou, ele enxergou aquilo como, não, ele não pode fazer isso. Eu vou calar a boca desse sujeito. Isso não vai ficar assim. Ele viu que Deus seria com ele, que era a oportunidade dele. Ei, não foi Jesus que chamou o Pedro. Foi o Pedro que disse, o Senhor me manda ir ao seu encontro. E aí Jesus disse, venha. Ele confiou. Você vê que vem aquele impulso. O próprio Deus nos impulsiona a fazer as coisas. E nós não podemos nos intimidar. Nós precisamos nos levantar e ir. E se em algum momento nós nos distraímos e afundamos, nós vamos gritar, salva-me. Porque eu não vou terminar assim. Maravilhoso, maravilhoso. Salva-me. Me ajuda, me dá aquilo que eu não tenho. Porque eu vou continuar seguindo em frente, enfrentando desafios, me arriscando na fé. Eu vou continuar vivendo a glória de Deus, eu vou avançar. Eu vou continuar andando pela fé, vivendo o sobrenatural. Não terminou. Eu não vou terminar assim. Me ajuda, Senhor. E Ele vai te ajudar.
Ele está pronto a ajudar. Ele tem muito com você. E Ele te ajuda e dá o que você não tem, para você continuar, para você terminar, para você ir até o fim. Levanta com fé. Porque Deus tem muito com você. Você tem muito para viver. Ele vem com poder. E Ele derrama esse poder sobre nós e nos ajuda. E não há nada que não possamos enfrentar e vencer. Vamos! É hora de avançar, de crescer, de viver o sobrenatural como nunca. Viver coisas inéditas. Vá, Deus vai te ajudar. Ele vem com poder. O que você não tem, Ele tem. Levante-se e vá. Seja tomado de fé e coragem e vá. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida abençoada, amada, querida, que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, tomado ela, e ela tenha possuído totalmente, completamente, já tenha se levantado, porque ela já recebeu a direção, a palavra que ela precisava para dar os passos de fé, para avançar, para continuar, para terminar, para ir além. O Senhor tem muito mais com ela. E tudo que ela tem que fazer é confiar e buscar e depender do seu poder. E pedir a ajuda que ela precisa, porque o Senhor tem toda a ajuda que ela precisa. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de definições, de portas abertas, de sonhos realizados, de viradas. Eu tomo posse do sobrenatural. Derrama essa força, esse poder, esse renovo. Dá a ela o que ela não tem, Senhor. Capacita para continuar, para terminar, para ir além. Eu abençoo cada pessoa que está orando comigo, concordo com as orações e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção 10 vezes mais. Dá uma mente criativa, saudável, equilibrada, madura, de visão, inteligente e sábia para o nosso povo. Que a mente do nosso povo seja um celeiro de ideias poderosas. Levanta mais semeadores, porque precisamos de onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido tomadas por essa palavra, impactadas, e que se impressionem com o Senhor. Que tenham sido revestidas de força, de poder, e estejam prontas para avançar e viver o melhor tempo da vida. O sobrenatural, como nunca viveu, milagres inéditos. Eu abençoo cada um e agradeço demais. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, casa firme, graças a Deus. Que trabalho maravilhoso. 24 horas de oração, de busca. É maravilhoso. Às 19h30, cultivo familiar Shalom. E vamos de glória em glória. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora, @Bispa Cléo.